Olá, turma. Esse é o nosso último vídeo sobre asfixias. Falando agora do fim do afogamento. Afogamento é aquela alteração qualitativa do ambiente, onde o ambiente gasoso, constituído de oxigênio, é transformado por um meio líquido e a pessoa aspira esse líquido, penetra nas vias respiratórias, ok? Sempre lembrando que essas apostilas estão disponíveis em www.ronaldogalvão.com.br para que vocês acompanhem. São aulas resumos, então sem apostila eu creio que o sucesso não será aquele almejado. Bom, tipos de afogamento. Afogamento azul é o verdadeiro afogamento. É aquele afogamento onde a pessoa foi introduzida no meio líquido, onde a pessoa aspirou a água. O afogamento branco, já por sua vez, não é um verdadeiro afogamento, porque a pessoa não respira, não introduz água na árvore respiratória. A morte ocorre no meio líquido, entretanto, por outras razões. Um AVC, por exemplo, infarto, mal súbito que a pessoa tem. Então, afogamento azul é o verdadeiro afogamento. Afogamento branco é aquele em que, mesmo ocorrendo no meio líquido, as circunstâncias que levaram à morte são outras. Quais as diferenças? A grande diferença é a ausência da tríade da asfixia. No afogamento branco não tem, porque ele não morreu afogado propriamente dito. Ele não aspirou água. E, geralmente, a depender das circunstâncias, eu não encontro água ou elementos daquele meio líquido, pequenos peixes, sujidades, na árvore respiratória para a luz traqueobronquica. Ok? Então, essas são as diferenças que eu preciso de ter com vocês. Do afogamento, fases de luta, fases de apneia voluntária. Vamos verificar essa questão. Primeira, fase de luta. O indivíduo percebe que está em perigo, ele se debate, ele ingere água, ele engole, ele vai beber, nós vamos encontrar água no conteúdo estomacal dessa pessoa. Lesões musculares diversas, alguns focos de hemorragia, escoriações próprias do ambiente. Aí eu tenho que fazer aquela remissão para vocês lá das aulas de contundentes, onde a gente estuda escoriação. A escoriação ela denuncia em determinado momento onde ela ocorreu. Então, as escoriações encontradas em afogados, certamente ela terá características que levam a crer que ocorreu naquele meio líquido. Então, tem essa fase de luta, a pessoa sobe e desce várias vezes, lutando. Depois nós vamos trabalhar a imersão e a submersão, já depois da asfixia, quando a pessoa já está em óbito. Mas nessa fase de luta, a mais importante característica é essa. Pois bem, a fase da apneia voluntária. Lembra da eupneia, dispneia e apneia? Eupneia, respiro bem, dispneia, desorientado, descontrolado, desesperado, dificuldade de respirar. E aqui eu tenho apneia. É quando o indivíduo afunda e para os movimentos respiratórios. Então, o acúmulo de gás carbônico vai diminuir o estado de consciência dele, né? Esse estímulo, essa vontade para a respiração, sabe que se ele respirar, ele vai
fica aí nos lençóis. Então ele para os movimentos respiratórios. Ele não quer nem inspirar, nem expirar. Ele quer parar os movimentos respiratórios até que vá à tona. Entretanto, isso pode não acontecer. Ele está debaixo do meio líquido. Então, isso torna-se irresistível essa vontade, e ele aspira o meio líquido. Então, fase de luta e fase agora de apneia. Nessa fase de aspiração, o que ocorre? A pessoa aspira todo esse líquido, isso vai alterar o equilíbrio sanguíneo da pessoa, vai sobrecarregar o volume sanguíneo e, a partir daí, o encaminhamento para o evento morte. Sinais externos da asfixia. Enrugamento da pele, né? Mão de lavadeira, que se diz. Isso pode não ser um sinal claro da asfixia, mas pelo menos me indica que ele estava no meio líquido. Cogumelo de espuma, a espuma que surge, decorre ali da mistura do ar, né? E esse muco, essa saliva que nós temos esse muco nas vias respiratórias, isso, quando você retira o afogado da água, há uma certa compressão ali do pulmão, esse muco vai ser projetado para fora e solta uma espuma, tá bom? Mais sinais externos, aquela hemólise, que é a diluição do sangue. Lembrem-se da tríade da asfixia: sangue fluido escuro, petequias de cardia e congestão visceral. Mas eu havia dito, cuidado, o sangue no afogamento ele é fluido mais claro, mais roseado. E aqui é o caso. Essa hemólise, essa diluição do sangue, deixa o sangue mais claro. Ok? Lesões nas extremidades, muito comum que elas ocorram e venham a ajudar nessa característica, tá bom? Ainda em sinais externos, lesões provocadas por animais que atacam, o agigantamento do cadáver. Na próxima aula de tanatologia, nós vamos ver essa evolução da putrefação. No caso aqui, a putrefação no afogamento ela é mais adiantada, com cerca de umas 20, 30 horas, o Chile diz 24 horas já começa o estágio de putrefamento e o cadáver já se adiantar e vai crescer muito o seu volume. A tríade da asfixia permanece com congestão pulmonar visceral, quimose, petequias de cardia, e aqui o sangue mais diluído, mais clarinho, tá bom? E líquido nas vias respiratórias e digestivas, naquela fase de luta, a pessoa ingere muita água, tá ok? Eu gosto muito de informar para vocês sobre a submersão e a flutuação. Muito bem, vamos caracterizar essa questão como a mais importante que eu quero deixar para vocês de asfixia, para depois vocês complementarem os estudos de vocês pela apostila. Muito bem. O que nós temos de submersão? Tem a fase de luta. Na fase de luta, o cadáver permanece dentro da água. E o que acontece? Eboia. Ali difícil calcular isso, mas no máximo 5 dias ele já
ele já desce. Ele desce e vão formar gases da putrefação. Esses gases que formam internamente na putrefação vão fazer então que ele submerja. Ele vai submergir. Então, fase de luta, falecimento, boia. Depois, desce. Formam-se gases da putrefação, boia. Esses gases saem, afunda novamente por causa dessa destruição que vai acontecendo nos tecidos. Não tem mais gás que mantém, ele desce. Novamente ele vai boiar, ele vai voltar à tona, já agora mais em frangalhos, partes pequenos, pedaços de tecidos, algum tecido mole que sobreviva a esse tempo, a essa putrefação, ele pode acontecer de boiar. Ossos que ainda possuem um tipo de ligamento, pode acontecer de boiar aí pela última vez. Muito rapidamente, é isso que eu queria deixar com vocês de afogamento. O demais é o que eu recomendo, tem que ser pela apostila. Muito obrigado a todos.